Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que nos acolhe, nos recebe. Sejamos gratos a isso. Convidamos a todos a fechar levemente os nossos olhos para que possamos nos desligar um pouquinho das distrações materiais e buscar nesse breve recolhimento esta conexão mais apurada com o nosso Pai, Criador, com o Mestre Jesus, com a espiritualidade, para agradecer primeiramente por existirmos, pela oportunidade reencarnatória que desfrutamos, pelos desafios já superados, pelos muitos que haveremos de superar, pelas tantas coisas que aprendemos, em especial por aquelas que nos fazem maiores, moral, espiritual e intelectualmente. Muito obrigado, Pai Criador. Muito obrigado, mentores da espiritualidade. Que possamos todos aurir forças para não desanimarmos na fé, para não esmorecermos no ânimo, que deve e deverá manter a cada um de nós firmes, para que possamos atravessar as tribulações que nesse instante nos sondam, nos rondam e que aqui estão, não para nos fazer sofrer, mas para nos ensinar. Então te pedimos, Senhor, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir os teus ensinamentos através da dificuldade, da dor alheia, das nossas dores, e que possamos aproveitar a oportunidade de aprender, de crescer e de em ti sermos ainda mais confiantes. Permita que a palestra dessa noite possa vir a nos trazer ainda mais conhecimento, paz e confiança em tua generosidade, teu amor, tua justiça e sabedoria. Que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, novamente reunidos, nessa encarnação, nessa casa de oração, a casa de Jesus, que leva o nome de Jesus, para que a gente possa ter esse momento de introspecção a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas atitudes. E quem sabe a gente possa melhorar cada vez mais, um pouquinho só hoje. Então, que as luzes que vêm do céu desçam sobre nós, que abençoem os nossos propósitos que nos trouxeram hoje aqui nessa casa, e que a gente saiba que Jesus, que a espiritualidade e que principalmente Deus, o nosso Criador, que colocou a sua fagulha de vida em nós, eles não nos abandonam, eles estão sempre ao nosso lado. Meus irmãos, o tema dessa noite que a gente vai falar é sobre um compromisso especial. Um compromisso significativo. E falando em compromissos, quando a gente tem algum compromisso, quando a gente assume algum compromisso e a gente não pode cumprir por causa de algum contratempo, de algum problema, né, e a gente ou tem que transferir ele, mas às vezes fica uma situação meio chata. Mas esse compromisso que a gente vai falar hoje é sobre um compromisso especial, que ou a gente assumiu com a nossa consciência, ou a gente assumiu
através de alguma encarnação, antes de vir para cá, né, reencarnar aqui na Terra, que a gente assumiu antes de a gente vir para cá. Então é sobre esse compromisso significativo que a gente vai falar hoje. O tema ele foi retirado do livro Espírito e Vida, do Espírito Joana de Ângeles, que é a benfeitora do médium Divaldo Franco, e foi ele quem psicografou esse livro. E no capítulo 14 ela fala então sobre esse compromisso significativo, que nada mais é o compromisso que nós assumimos quando a gente passa a ter o conhecimento sobre Deus, sobre a vida futura, sobre o Espiritismo, principalmente. Então, para começar a nossa palestra de hoje, a gente vai falar sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que foi citado também nesse capítulo da Joana, no livro dela. E ele diz assim: naquele tempo, Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para ir jantar junto com os seus amigos na sua casa. Naquela época, os banquetes eles eram públicos, então além dos convidados que muitas vezes vinham de longe, também tinham aquelas pessoas, aqueles curiosos que gostavam de ver os banquetes, né? Pois bem, então estavam eles lá ceando, quando de repente surge uma mulher e ela se joga aos pés de Jesus e ela começa a ungir os seus pés com um óleo perfumado. Ela traz um alabastro que era um pote de uma pedra branca translúcida. E esse óleo que ela passou em Jesus, ele era um óleo extremamente caro. Aquele pote ali valia mais ou menos o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. E ela começou a passar nos pés de Jesus e chorava, e essas lágrimas molhavam os pés de Jesus e com os cabelos ela secava. E as pessoas ficaram horrorizadas em saber que Jesus estava deixando aquela mulher pecadora tocar nele, porque todos sabiam que aquela mulher era uma pecadora conhecida na cidade. Já o seu anfitrião, o fariseu, ele pensou assim: se esse aí fosse mesmo o Messias, por certo que ele saberia que essa mulher aí que está tocando nele é uma pecadora. Mas Jesus, sabendo o que ele estava pensando, ele disse assim: Simão, se tem um credor, que ele tem 2 devedores. Um devedor deve para ele 500 dinheiros, o outro deve 50, mas nenhum dos dois tem como pagar. E ele decide perdoar a dívida dos dois. Qual dos dois você acha que vai amar mais ele? E Simão disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou a dívida. E Jesus lhe disse: julgaste bem. Tá vendo aquela mulher ali? Eu entrei na tua casa e tu não me deste uma água para eu refrescar os meus pés. Mas ela banhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos da cabeça. Tu não me deste nenhum ósculo, que é um beijo, mas ela não parou de beijar os meus pés enquanto esteve aqui. Tu não me ungiste a cabeça, mas ela me ungiu os pés. Então, eu te digo que todos os pecados dela serão perdoados, porque ela muito amou. Porque aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ele voltou-se para a mulher e disse: vai, porque a tua fé e o amor que tu sente te salvaram, mas não voltes mais a pecar. Então, muitas vezes quando as pessoas vêm aqui na casa espírita, elas vêm com o coração despedaçado, vêm com um luto difícil de compreender, vêm com uma treva muito dura no seu coração, uma mágoa. Então elas se prostram aos pés de Jesus e choram pedindo ajuda. Porque quando a gente está precisando de ajuda, a gente sempre recorre a Deus. E se a gente for ver, a maior parte dos trabalhadores e dos frequentadores aqui da casa, quando eles comentam com a gente
né, o motivo que trouxeram eles a frequentar aqui o centro, quase sempre é pela dor. Poucos vêm por amor. Então, a gente começa a aprender aqui nas palestras, a gente faz um atendimento fraterno, a gente lê algum livro que é de uma literatura espírita, que foi alguma indicação de alguém, e a gente começa a se aprofundar nisso, a gente começa a gostar, e a gente começa a se entusiasmar com o espiritismo, porque o espiritismo traz para muitos de nós muitas respostas que a gente tinha dentro de nós, principalmente eu, muitas perguntas que a gente tinha, ele traz as respostas para essas perguntas, para esses questionamentos. E até quando uma pessoa ela se encontra, ela consegue se isso não é só próprio do espiritismo, isso aí também acontece em outras religiões. Quando uma pessoa ela consegue se religar a Deus, elas por vezes até fica meio chata, porque ela quer que as outras pessoas que amam também venham, olha, vamos lá comigo, porque eu fui lá assistir um culto, ou assisti uma palestra, assisti uma missa que falaram exatamente aquilo que tu precisava ouvir, só que às vezes a gente não percebe que a palestra é para nós, né? A gente pensa no outro, a gente não pensa que é para nós a palestra. Então a gente fica até meio chato querendo, né, que as outras pessoas venham com a gente. Então, o espiritismo ele traz para nós o conhecimento e o amor, que são necessários para que a gente faça a nossa revisão, a nossa reforma íntima. Então, no livro Espírito e Vida, a benfeitora, ela traz justamente isso, esse momento em que a pessoa consegue se religar a Deus através do espiritismo. E ela fala assim: quando as provações se fizerem mais rudes, escasseando nos celeiros íntimos a coragem e a esperança, buscaste o espiritismo para aurir forças e descobristes tesouros de abençoada renovação que te felicitam o espírito. Porque nesse momento que a gente tem só a Deus para cuidar da gente, a gente enxerga muitas vezes uma luz no fim do túnel, como eu comentei, né? Às vezes até numa prece, às vezes numa palavra de alguém, às vezes vendo algum amigo que frequenta a casa, né, e que também tem o mesmo propósito que nós. Então a gente passa a sentir uma emoção muito forte, onde a razão não consegue explicar. Porque isso que a gente sente com o nosso coração, com a nossa alma. E a Joana continua falando, então, das palavras reconfortantes, né, que trouxeram soluções para problemas que a gente achava que não tinha mais solução. Tranquilidade, enquanto a nossa mente ela era povoada por angústias. Alegria e vitalidade, enquanto antes era tristeza e angústia. Esperança começa a florescer, enquanto antes haviam só angústias. E a gente começa a pensar nos trabalhos edificantes, do bem, para auxiliar os caídos do caminho. Mas com o tempo, os mesmos problemas, os mesmos desenganos passam a acontecer novamente na nossa vida. E a gente acaba, às vezes, esmorecendo. Porque o espiritismo, ele não veio para trazer uma legião de pessoas felizes. O espiritismo, ele veio para trazer a renovação moral das pessoas. E com relação à reforma moral, a Joana traz assim, a seguinte frase: toda reforma moral implica em esforço titânico e luta demorada. Esforço titânico e luta demorada. Porque quando a gente precisa melhorar, a gente não precisa melhorar para o mundo. A gente precisa vencer a nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas paixões, as nossas más inclinações. É a nós que a gente tem que vencer. Cada um tem que vencer a si próprio, porque cada um traz dentro de si as suas mazelas. No topo da evolução, quando a gente vê espíritos superiores, né, a gente pensa,
são anjos, e uma das bases da doutrina espírita, um dos 5 pilares, é a evolução dos espíritos. Então, enquanto outras religiões pensam que foram criados anjos e demônios, no espiritismo a gente crê, a gente sabe que os espíritos todos tiveram uma evolução. E aquele que um dia foi o verme, hoje pode ser o anjo. Então, na escalada de evolução, aqueles espíritos que estão um pouco mais acima, quando eles olham para nós, eles veem a gente passando pelas nossas provações, eles sofrem, porque eles também já passaram por aquilo. Eles também conseguiram vencer a si mesmos. E eles dão a mão para puxar aquelas pessoas que estão ali na escada de evolução para ajudar, incentivando a gente a fazer o bem, incentivando a gente a não cair, incentivando a gente e dizendo que a revolta, ela não vai solucionar o problema. Não adianta a gente se revoltar, porque a revolta só vai trazer mais dor. Muitas pessoas dentro da doutrina enxergam trabalhadores ou palestrantes ou grandes médiuns, acreditando que eles são o ideal a ser seguido. Só que a gente sabe que até Chico Xavier tinha as suas imperfeições, né? As suas limitações. Então, por isso que no Espiritismo a gente diz que o único modelo e guia que a gente tem que mirar é Jesus. Porque é ali que a gente vai conseguir resolver esses nossos problemas, essas nossas mazelas, se espelhando em Jesus. A Joana também ensina que quando a gente começa a entender o Espiritismo, a doutrina, a gente passa a entender que o sofrimento não é ruim. Sim, o sofrimento é ruim, mas enfim, o sofrimento, num primeiro momento, ele é ruim. Mas se a gente pudesse entender a profundidade do sofrimento e o porquê que a gente está passando por aquilo, a gente entenderia que a gente está passando por aquilo para a gente aprender alguma coisa com aquela lição. Então, o sofrimento, hoje, a gente não sabe por quê. Porque a gente tem o véu do esquecimento, que é uma bênção. Porque se a gente soubesse tudo que a gente fez nas outras vidas, a gente ficaria com bastante vergonha. Principalmente sentado à mesa, porque aqueles que estão ali dentro da nossa casa são muitas vezes aqueles que a gente tem uma dívida muito maior. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os Espíritos falam que existem as causas atuais e as anteriores das nossas aflições. Algumas, elas são dessa encarnação mesmo. Se a gente está passando por alguma provação, às vezes a gente tem que pensar, será que eu fiz alguma coisa errada? Né? Será que é daqui? Se a gente não encontrar aqui nessa encarnação a causa, pode ser que sejam de encarnações passadas. Ou por uma expiação, que é quando a gente precisa passar por aquele mesmo problema que a gente causou a alguém, para a gente se colocar no lugar dele e aprender a não fazer mais aquilo, ou por uma prova, que a gente escolheu passar por aquela prova para a gente conseguir subir o degrau da evolução, mostrando que a gente já se melhorou. Então, a gente não pode, dando a culpa para os outros, tirar a responsabilidade de nós mesmos. Porque quando a gente tem problemas, o normal, né, do ser humano é a gente tentar achar o culpado. Quem foi que fez isso para eu estar passando por esse sofrimento? Foi meu vizinho? É por causa do meu vizinho que eu não tenho paz? É por causa do meu pai e da minha mãe que não me deram um amor suficiente que eu achava que eu merecia? Será que é por causa daquele chefe lá que me demitiu do emprego? Ou será que a culpa é de Deus, que faz os justos perecerem e os injustos progredirem? Porque daí a gente está tirando a responsabilidade de nós mesmos. Mas o sofrimento, ele é um professor eficiente, que faz a gente aprender de verdade. Então, a Joana continua assim. Mergulhe o pensamento e o coração nas lições do Espiritismo libertador. E embora usando a canga necessária para o pagamento de velhos débitos, afervora-te na continuidade do trabalho a que te ligaste, nele encontrando o cadinho purificador. A canga ou o jugo é aquela peça de madeira
que prende o boi, os bois na carroça, né? Então eles ficam sob aquele jugo, sob aquela canga, e eles precisam obedecer, né? E seguir no caminho em que eles foram obrigados. Então, quando a gente diz que uma pessoa está subjugada, é que ela está sobre um jugo, né? Ela está sobre uma obrigatoriedade de daqui a pouco passar por alguma coisa. Então, apesar de nós estarmos usando a canga dos velhos débitos ou dessa vida, né? Causas atuais, as anteriores das aflições ou das vidas anteriores, né? Nós precisamos continuar fervorosos no bem. Porque espiritismo, ele é compromisso. E no fim do capítulo, então, ela recorda Jesus, que ele aceitou a oferenda daquela mulher, que era uma pecadora, e que ele disse para ela que foi o amor que ela sentia que a salvou. Então, nós também devemos amar muito, para que o amor também possa nos salvar. Paulo de Tarso disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente amar muito, não importa o que a gente fez. A nossa pena, a nossa expiação, as nossas provas, elas serão sim diminuídas. Mas ele também advertiu para ela, vai e não peques mais. E aquela mulher acabou se tornando um farol da luz divina para muitas pessoas. Porque a sua reforma, o seu exemplo, mostrando como ela melhorou, serviu de exemplo para muitas pessoas a respeito do cristianismo nascente naquela época. Então, a gente também quer trazer que existe uma frase importante que a partir do momento em que a gente começa a ter o compromisso, que a gente começa a fazer, né, o bem, ter essa consciência sobre o bem, tem uma frase que é uma frase bem falada dentro do Espiritismo, que Allan Kardec trouxe, fora da caridade não há salvação. A frase original era fora da igreja não há salvação, mas a gente sabe que muitas pessoas não vão à igreja, mas fazem às vezes muito mais, né, do que os outros, muitos, né, acabam fazendo muito mais sendo ateus. São mais cristãos do que muitos cristãos que seguem a Jesus. A gente precisa mudar as nossas atitudes que não são tão boas. E como é que a gente faz isso? Kardec perguntou na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele perguntou para os espíritos, qual é a forma mais eficaz de um homem resistir ao mal e se melhorar? E os espíritos responderam, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente vai saber que a gente precisa mudar se a gente não faz um autoexame? Como é que a gente vai saber que a gente precisa melhorar se a gente não tem consciência disso? Muitas pessoas sabem até que estão erradas, e elas dizem assim, eu tô errado, mas eu vou continuar assim, porque pau que nasce torto, morre torto. Na próxima vida eu vou melhorar. Então não quer mudar nessa, mas daí na próxima ele acha que vai mudar. E muitas vezes na próxima vida ele vem em um ambiente hostil, ou vem com algum corpo, né, com algum problema, né, que obrigue ele para que ele fique no jugo, para que ele fique naquela canga, né, dos velhos débitos que ele tinha adquirido na vida. E eu gostaria de trazer então também sobre uma pessoa, né, um espírito muito especial dentro da doutrina, que foi Emmanuel. Ele é o mentor do Chico Xavier e ele também passou por esse processo de mudança e de melhoria. Ele escreveu diversos livros, mas tem 5 livros que ele escreveu que são romances e que contam sobre algumas das encarnações que ele viveu. Então ele começa no livro Há 2000 anos, falando que ele era um senador romano, de nome Públio Lentulus. Ele não era mau, mas ele também não era bom, né? E Jesus, ele era contemporâneo de Jesus e ele não acreditava em Jesus. Ele achava que isso era para os fracos, porque ele era um homem rico, nobre, e então ele achava que era para os fracos. Só que um dia a sua filhinha ficou muito doente e ela estava morrendo. E a mulher dele
que tinha se convertido ao cristianismo através de uma serva dela que sempre falava dos ensinamentos de Jesus, então ela ia também ouvir, né, os sermões de Jesus. Ela pediu para Públio, por favor, vá pedir para Jesus salvar a nossa filhinha, porque ele pode. E Públio, ao invés, né, de dizer não para ela, porque o seu coração amava muito aquela criança e também aquela mulher, ele foi ao encontro de Jesus, mas ele foi à noite e disfarçado, porque ele não queria ser reconhecido. Quando Jesus viu ele e disse, por que viestes à noite e não de dia? Então Públio, sentindo toda aquela energia, sentindo toda aquela elevação moral de Jesus, instintivamente ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E ele disse, por favor, eu te imploro, salve a minha filhinha. E Jesus o fez. Jesus salvou a filhinha dele. Mas Jesus chamou ele para um compromisso significativo e disse, está no teu querer vir agora e me seguir, ou vir ao longo dos séculos. Só que aquele senador, ele era muito orgulhoso. Ele era rico, ele era nobre. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Como é que ele ia seguir um pregador andarilho, ambulante, que andava de um lado para o outro, que não tinha posses, que não tinha nome, que não tinha nada? E ele, pelo seu orgulho e pela sua vaidade, decidiu por não seguir Jesus naquele momento. Então, nos próximos livros, que esse é o Há 2000 anos, daí conta toda a história dele e tal. É lindíssimo o livro, assim, eu aconselho lerem, porque todos os livros dele são ótimos. Depois vem os 50 anos depois, tem Paulo e Estevão, tem o Ave Cristo e tem o Renúncia. E contam histórias das vidas sucessivas que ele teve. Então, depois ele veio como escravo, sofreu muito, ele veio depois como um homem muito pobre, simples, humilde, né, que sofreu bastante também. Ele veio diversas encarnações como padre. Então, em muitas encarnações, né, ao longo dos séculos, ele aprendeu a amar e a seguir Jesus, porque Jesus não obrigou ele e disse, vem hoje comigo. Ele conhecia, ele sabia do potencial de Públio, ele conhecia Públio, ele conhece a nós também. Ele não fere o livre-arbítrio. Se a gente disser que não, a gente tem o poder de dizer, eu não quero isso para mim. E a espiritualidade não fere o nosso livre-arbítrio. Então, ele não foi naquele momento. Mas hoje, ele é um dos maiores tarefeiros do Cristo, aqui na Terra. E ele, que passou por todo esse processo de evolução, se ele conseguiu, a gente também vai conseguir. Então, a gente gostaria de encerrar essa conversa com uma frase que a Joana trouxe no início do capítulo, mas a gente deixou melhor para o final. É uma frase que está escrita no Livro dos Médiuns, no capítulo 17, que é uma pergunta de Allan Kardec para os espíritos. E uma parte da resposta é assim: por essa meditação dos nossos ensinos, é que conhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar este nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicação. Então, muitos se dizem espíritas. Muitos dizem, né, gostam de falar que são espíritas. Espírita não é melhor do que ninguém, porque nós somos espíritos em prova, assim como todas as outras pessoas. Mas, quando a gente não segue os ensinamentos, quando a gente não tem isso dentro de nós firmemente, quando a gente não tem essa fé dentro de nós, no primeiro tropeço, no primeiro problema que a gente tem, a gente abandona tudo. A gente abandona o espiritismo, a gente abandona a fé em Deus, a gente não quer em mais nada. Então é sobre esse compromisso significativo que a gente traz hoje, esse tema tão bonito, tão importante, para que a gente consiga manter a nossa fé, apesar das adversidades do caminho. E que a gente assuma esse compromisso com nós, para que a gente possa viver realmente essa nossa transformação moral. E a gente possa evoluir também, rumo ao mais alto dos céus.
E depois, quando a gente fechar o olho aqui e abrir do outro lado, nós seremos abraçados por todos aqueles que já partiram e que estão esperando nós, de braços abertos, porque os céus estará em festa. Então, essa é a nossa proposta para hoje. Agradeço a caridade de vocês e eu gostaria de chamar os irmãos médiuns para o passe coletivo. Deus, nosso Pai de amor, poderoso, justo e bom, estamos aqui, Senhor, os teus filhos, implorando pelo teu amor, pela tua cura. Estamos pedindo para ter mais conhecimento. Estamos buscando a nossa renovação moral para nossa melhoria a cada dia. Pai, que as palavras do nosso querido Mestre Jesus, o nosso professor, nosso doutor médico de almas, que as palavras dele entrem dentro do nosso coração e que nos momentos de angústia, de tristeza, de provação, nós possamos ter as palavras vivas dentro de nós, germinando e florescendo, para que a gente possa passar por tudo aquilo que a gente se propôs nessa vida e nos tornarmos melhores. Senhor, que desça sobre nós todos as luzes do teu amor, do teu entendimento, sobre as nossas casas, que desça a paz e a harmonia, e sobre todos aqueles que estão precisando de auxílio, de reparação, que possam ser abrigados abaixo das asas dos espíritos de luz que estão aqui sempre ao nosso lado, nos abraçando e nos envolvendo com o seu amor. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe durante hoje e o restante dessa semana, e que assim seja.